eu sou a professora Andra e agora nós vamos apresentar para vocês a aula de revisão da unidade 3 da Instituições de Direito Público e Privado. Nessa unidade 3, como vocês devem ter visto na apostila, nós tratamos basicamente de noções gerais de direito penal. Então, vocês viram, com certeza, leram a unidade 3, devem ter visto o conceito de fato típico, o conceito de culpa, o conceito de dolo, entenderam mais ou menos como é que funciona a culpabilidade. Nós vamos agora resgatar todas essas noções para que vocês possam estar preparados para a prova de vocês. O primeiro conceito, é um dos conceitos mais importantes dentro do direito penal, é o conceito de crime. Então é importante que a gente compreenda essa instituição, o crime em si, né? O crime, ele é composto de vários elementos. Então, nós usualmente no direito penal chamamos crime de fato típico. Esse fato típico, de certa forma, é o fato que é conceituado pela lei penal como sendo um ato criminoso, como sendo um crime. Então, considera esse fato típico, de forma fácil de se entender, o que corresponde à descrição do crime, aquela descrição do crime que é feita pela lei. E aí, nesse caso, ele também é um fato antijurídico, porque ele vai contra a lei. Quando eu digo matar alguém no artigo 121 do Código Penal, eu descrevo o fato, que nesse caso é o fato típico, e ele também, quando você assassina uma pessoa, quando você mata uma pessoa, esse fato ele é antijurídico, ele vai contra a lei. O fato típico, ele vai se compor de diversos elementos. Então, nós temos a tipicidade, nós temos a conduta, nós temos o resultado e, é claro, a relação de causalidade entre cada um desses elementos. O tipo, como nós falamos anteriormente, é a descrição desse fato típico, né? A primeira coisa a ser entendida. Então, o tipo acaba sendo uma espécie de esquema, é a fórmula, é o que serve de modelo para avaliar se uma determinada conduta pode ser considerada crime ou não. O que não se ajusta ao que está descrito na legislação não pode ser considerado um crime. A tipicidade, então, quando nós queremos entender o conceito em si, ela tem que estar perfeitamente alinhada com a descrição legal. Se a lei diz matar alguém como sendo um crime, artigo 121 do Código Penal, então o que está alinhado com isso, se eu matei uma pessoa, seja com arma de fogo, seja com arma branca, seja por envenenamento, eu cheguei ao resultado, matar alguém, eu tenho a tipicidade, eu tenho o fato típico. A conduta, por sua vez, o segundo elemento importante que nós precisamos compreender em relação ao crime, ele é basicamente esse comportamento humano, essa ação que leva ao crime, que leva ao fato típico. Então é necessário, uma das coisas mais importantes dentro do direito penal, é necessário que essa ação ela seja voluntária, seja consciente, não se considerando uma ação o ato meramente reflexivo ou inconsciente, como a inconsciência de estado decorrente de psicoses tóxicas, síndrome de abstinência, drogas e outros quadros, né, de saúde que podem levar uma pessoa a cometer um fato considerado típico. As infrações penais, por sua vez, né, considerando ainda a questão da conduta, elas podem ser praticadas, né, tanto por uma ação, eu realmente ajo, eu tenho uma atitude voltada para a prática daquele crime, ou elas podem ser realizadas, o crime pode ter acontecido por omissão. Eu deixei de fazer alguma coisa e esse meu deixar de fazer alguma coisa levou ao crime em si. Quando eu falo da comissão, quando eu falo da ação, ou seja, eu pratico um ato para cometer o crime, esses crimes são chamados crimes por comissão ou crimes comissivos. Os crimes comissivos, eles consistem em uma determinada ação positiva, como nós falamos anteriormente. Ou seja, matar alguém, eu tenho que ter uma ação para realmente efetivar, para chegar ao resultado dessa conduta criminosa. Os crimes omissivos, né, como já expliquei anteriormente, deixei de fazer alguma coisa. Então, eu deveria ter feito algo, não fiz e, infelizmente, o resultado criminoso aconteceu. Os crimes comissivos, eles também têm uma outra grade merece ser estudada, que são aqueles crimes comissivos por omissão. Então, esses crimes eles só podem ser praticados por algumas pessoas, certas pessoas específicas. Essas pessoas, em regra, elas têm o dever de fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa e elas deixam de fazer isso. E aí nós temos o resultado criminoso. Nesse caso, nós temos aí um crime que é considerado comissivo por omissão. Um bom exemplo do crime comissivo por omissão, por exemplo, é a mãe que deixa de alimentar o seu filho e, em virtude disso, a criança vem a falecer, vem a morrer.
Vamos discutir agora um pouco, vamos relembrar agora um pouco o conceito de dolo. Acho que é um dos conceitos mais fundamentais dentro do estudo do crime em si. Quando eu falo de dolo dentro do direito penal, significa que aquela pessoa ela teve a intenção de praticar aquele crime. Então, ela não praticou o crime sem querer querendo, não aconteceu sem que ela tivesse vontade que aquele crime ocorresse. Então, o dolo necessariamente ele implica uma intenção de praticar o crime. Então, esse propósito de praticar o crime, tá certo? Ele está previsto lá no artigo 18 do Código Penal, que configura, dizendo claramente que doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir aquele resultado. Ele talvez não quisesse o resultado final, mas ele assumiu o risco de que aquele resultado poderia acontecer. E aí, partindo dessa descrição do que seria dolo de acordo com o Código Penal, nós temos aí diversas classificações. A primeira classificação é o dolo direto. Dolo direto é aquele em que o agente, de forma simples de escrever, ele quer o resultado, ele desejou o resultado. Então, o agente, por exemplo, a pessoa que cometeu o crime comprou a arma e foi lá matar o seu inimigo. Ela teve dolo direto. Ela queria, de fato, aquele resultado, morte. Não há nem o que se discutir nesse caso específico. Mas, além desse dolo direto, eu tenho outras possibilidades de dolo, como, por exemplo, o dolo eventual. Nesse dolo eventual, aquela pessoa ela não visa necessariamente o resultado, mas, de alguma maneira, ela assumiu o risco de que aquele resultado poderia acontecer. Então, por exemplo, um terrorista no meio da rua, ele explode uma bomba no meio da rua. Ele queria realmente fazer o ataque terrorista, mas não necessariamente ele estava preocupado em acertar determinada pessoa ou outra pessoa. Então, aquelas pessoas desconhecidas para ele, que ele não sabia que iria acertar, ele saberia que haveria feridos, mas não sabia exatamente que seria a Luciana, ou o Pedro, ou o Tiago. Então, nesse caso, ele assumiu o risco de ferir essas pessoas que ele sequer conhecia. O dolo específico, por sua vez, uma outra modalidade de dolo, tá certo? É aquele referente a um fim especial buscado pelo agente. E, nesse caso, esse fim especial acaba sendo mencionado na lei como um fim libidinoso ou um fim de lucro, né? E aí, nesse caso, você vê o elemento subjetivo por parte do agente, um elemento subjetivo considerado injusto. Um exemplo, né? A extorsão mediante sequestro. A pessoa, nesse caso, sequestra uma determinada pessoa, mas o fim não é o sequestro em si. Até porque nem teria como ser. Qual o sentido de você sequestrar uma pessoa? Você sequestra visando alguma coisa. Então, nesse caso, ela sequestra em busca de um determinado fim. Nesse caso, pode ser extorquir dinheiro da família da vítima ou conseguir algum outro tipo de benefício ou favorecimento. O dolo de dano é uma outra modalidade dentro do conceito de dolo. Nesse caso, né, o agente, a pessoa que comete o crime, ela assume o risco de causar um dano efetivo. Exemplo, né, o agente ele quer matar o seu inimigo e joga uma bomba no avião que o inimigo dele se encontra, né, e dentro desse avião tem 49, 180 pessoas. Percebam que há uma diferença entre o dolo de dano e o dolo eventual. O dolo eventual, a pessoa praticou o crime, o terrorista praticou o crime, mas ele não queria acertar uma determinada pessoa. Ele assumiu o risco de acertar qualquer pessoa que estivesse passando pela rua. No dolo de dano, eu quero acertar uma determinada pessoa. Então, o crime em si ele se dirige a uma pessoa, mas eu assumo a possibilidade de ferir outras pessoas dentro desse evento. Por sua vez, o dolo de perigo, uma outra modalidade de dolo também, ele é voltado apenas para a criação de um perigo em relação à pessoa. Mas o próprio perigo em si, se colocar uma pessoa em perigo, ele já existe uma tipificação legal para isso. É um crime, por exemplo, o crime de contágio venéreo. Você expor uma pessoa a uma doença sexualmente transmissível. Você sabe que você é soropositivo, por exemplo, e você tem relações sexuais com uma pessoa e você a expõe ao contágio venéreo, ao contágio dessa doença. Agora vamos estudar um pouquinho, vamos relembrar um pouco a respeito do conceito de culpa, certo? Nós vimos que o conceito de dolo é de quando aquela pessoa pratica um crime e ela tem a intenção de que o resultado de fato aconteça. Na culpa, a pessoa ela praticou o crime, mas ela não tinha necessariamente a intenção.
a prática do crime em si não foi intencional, não era querida pelo agente. O agente não queria aquele resultado, mas infelizmente o resultado veio a acontecer. Ela é tipificada no Código Penal, muito bem descrita como a crime culposo, quando o agente ele deu causa ao resultado por imprudência, por negligência ou por imperícia. Esses três conceitos, negligência, imprudência e imperícia, eles são extremamente importantes para que a gente compreenda o conceito de culpa dentro do Código Penal. A negligência, né, o primeiro conceito a ser compreendido, a negligência ela é necessariamente esse relaxamento, essa displicência. Foi a falta de atenção do agente que permitiu o resultado criminoso. Então ele não observou, estava dirigindo, não observou a rua que estava dirigindo e veio atropelar uma pessoa. Nesse caso poderia ser considerado como um crime culposo por negligência. A imprudência, por sua vez, essa conduta precipitada. A pessoa não mediu o resultado da sua ação. Ela agiu realmente de forma imprudente e criou um perigo que foi desnecessário. Como, por exemplo, novamente, o crime de trânsito. Você dirigir em alta velocidade. Aquela rua, aquela avenida dispõe que a velocidade máxima é 60 km por hora, você acelera até 80, até 100. Você dirigiu com imprudência. Nesse caso, acontecendo um crime, vindo atropelar uma pessoa, nesse caso nós teríamos um crime culposo por imprudência. E por fim, a imperícia é quando a pessoa, pela falta de habilidade técnica, ela se propõe a fazer uma atividade para a qual ela não tem conhecimento, ela não tem perícia, ela não tem técnica e, infelizmente, vem a causar um resultado criminoso. Novamente, voltando ao exemplo do trânsito, imagine uma pessoa que não tirou carteira de motorista, nunca dirigiu um carro, resolve dirigir não sabendo manobrar corretamente, vem a causar um atropelamento, por exemplo. Nesse caso, eu também teria um crime culposo, mas causado pela imperícia. Vamos entender agora como é que a culpa é classificada, né? A culpa ela pode ser classificada de diversos modos. O primeiro deles é a questão da culpa inconsciente, aquela culpa mais comum, né? O fato era previsível, mas ele não foi previsto pelo agente. O agente ou a pessoa que cometeu o crime, o ato criminoso, ela poderia até prever aquele resultado, mas infelizmente, por alguma daquelas razões que nós vimos, negligência, imprudência ou imperícia, ela não previu, ela não acreditou que aquele resultado pudesse acontecer. A culpa consciente, uma outra modalidade de culpa, ela é uma forma excepcional de culpa, né? Algumas pessoas até confundem um pouco com o dolo. Nesse caso, o agente ele prevê o resultado, ele sabe que aquele resultado ele pode vir a ocorrer, mas ele acredita, uma super confiança, né, por parte do agente, ele acha que não vai acontecer nada demais. Então, muitas vezes, o motorista jovem está ali manobrando o carro, ele acredita que um espaço pequeno de uma rua ele vai conseguir passar na velocidade em que ele está e muitas vezes acaba ferindo um pedestre, derrubando um pedestre. Ele teve uma culpa consciente, ele sabia que aquilo dali poderia acontecer, mas ele, de alguma maneira, assumiu um risco. A culpa imprópria, uma outra modalidade de culpa, né, também pode ser considerada culpa por extensão, ela é uma forma excepcional de culpa também. Nesse caso, o agente ele quer o resultado. Percebam, ele quer o resultado, ele tem até uma certa intenção, mas ele só o deseja por engano ou por precipitação. Diferentemente do dolo, quando eu quero o resultado exatamente porque eu sei das consequências, eu sei exatamente por que eu quero que aquele crime se consuma. No caso da culpa imprópria, a pessoa quer o resultado, mas ela está enganada. Ou então ela pensa de forma precipitada. Um bom exemplo, por exemplo, é alguém que atira numa pessoa na sala, pensando defender-se de um ladrão. Então, imagine você está na sua casa, escutou um barulho e você imagina que alguém está tentando te assaltar. Você sai do carro do quarto com uma arma e atira na pessoa e de repente você vem a perceber que é um amigo, que é um vizinho, que é alguém da sua família. Então, nesse caso, eu teria uma culpa imprópria. Dentro do conceito de culpa, nós ainda temos o conceito de préter-dolo, ou seja, uma culpa que chega bem próximo do conceito de dolo, né? Aquele em que o resultado em si, ele, por imprudência do agente, vai além da intenção inicial. Um bom exemplo, imagine aí que o Pedro quer ferir o Paulo, né? Apenas de modo leve, mas ele acaba causando uma lesão grave no rapaz, ou então até mesmo a morte da vítima.
Então, ele queria causar uma lesão leve. Imagina que ele deu um soco leve, um empurrão na pessoa. Quando ele deu esse empurrão na pessoa, infelizmente, a pessoa vem a cair, bater a cabeça e vem a ter uma lesão mais grave ou até mesmo morrer. A intenção inicial do agente era causar um dano pequeno. Infelizmente, o pior resultado veio a acontecer. Então, eu tenho uma culpa que, nesse caso, tinha a ser chamada de préter dolo. Vamos agora entender, melhor, relembrar um pouco do conceito da relação de causalidade. Nós vimos que a causalidade está dentro dos elementos do crime. E ela, basicamente, ela é aquela relação, né, que existe entre a ação e o resultado. Então, o que foi feito para que se viesse chegar aquele crime e o resultado em si, ou seja, as consequências do crime em si. Então, eu tenho necessariamente uma relação de causa e efeito. Eu tenho a conduta do agente e o resultado criminoso. O artigo 13º, o artigo 13 do Código Penal, ele determina como é que essa relação de causalidade ela é estabelecida. Então, ele dispõe de forma muito clara, o resultado do que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Não posso imputar o resultado criminoso a diversas pessoas. Eu tenho que imputar o crime àquela pessoa que de fato cometeu o ato criminoso. E eu vou considerar como causa essa ação ou essa omissão, sem a qual o resultado não teria acontecido. Então, eu analiso o resultado em si, o que foi que aconteceu, o ato criminoso em si, foi a morte de uma pessoa, foi o furto, foi o roubo. Eu analiso esse resultado e eu tento achar, eu tento encontrar a ação ou a omissão que deu causa àquele resultado. Achando a ação ou a omissão que deu causa ao resultado, eu vou procurar essa pessoa que praticou a ação ou a omissão que deu causa àquele ato criminoso, aquele fato típico. O código ele ainda se alinha muito bem, ele tenta prestar atenção nas possibilidades onde a responsabilidade acaba sendo excluída, por exemplo, né? É o que nós chamamos dentro do código de superveniência de uma causa independente. A responsabilidade ela pode ser excluída se sobrevier uma outra causa. Então, o parágrafo 1º do artigo 13º do Código Penal dispõe, né, que a superveniência de uma causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, imagine que uma pessoa, venha lesionar uma outra e essa pessoa chama uma ambulância, coloca uma pessoa dentro da ambulância e levam para o hospital. No meio do caminho, a ambulância vem a sofrer um acidente, a capotar e as pessoas morrem ali dentro. O resultado morte daquela pessoa que estava lesionada dentro da ambulância não foi causado por quem fez a lesão, por quem praticou a lesão. Então, essa pessoa não pode ser considerada culpada pelo evento morte. Não foi ela que causou o evento morte, ela causou o evento lesão. Se aquela lesão iria levar a pessoa à morte ou não, nós não teremos como saber. Mas o evento superveniente, ou seja, o acidente posterior, que é um fato superveniente, que aconteceu depois da prática daquela ação, ele realmente está independente e ele exclui a responsabilidade pelo evento morte do agente. Ainda assim, o agente, a pessoa que lesionou aquela vítima, ele vai ser responsabilizado pelo crime de lesão, obviamente. Vamos entender agora, né, relembrar ainda a questão da antijuridicidade, né? Nós falamos da antijuridicidade como um dos elementos do crime em si. Nós falamos basicamente que uma determinada conduta ela tem que ser antijurídica, ou seja, ela não pode ser desejada pelo direito, ela tem que se opor ao direito. Então, age de modo antijurídico, ou seja, contrário à lei, quem pratica um fato típico, sem que para isso tenha uma justificativa legal. Então, você praticou um fato típico, você praticou um ato criminoso que está previsto no Código Penal, você está tendo uma conduta antijurídica. A antijuridicidade, então, ela, conforme nós vimos, conforme vocês leram na apostila, ela se constitui basicamente em dois elementos. Eu tenho a prática de um fato típico, eu tenho a ausência de uma justificação para essa conduta. E aí, nesse caso, eu tenho muito bem configurado o Instituto da Antijuridicidade. As causas que, por sua vez, poderiam justificar, né, ou servirem como uma exclusão de antijuridicidade, elas tornam o fato lícito, embora típico. Então, a pessoa age de forma antijurídica, como nós falamos anteriormente, quando ela pratica o fato típico e ela não tinha uma razão para fazer isso.
Mas a legislação ela dispõe algumas situações onde você praticou o fato típico, mas você não agiu realmente, você agiu com uma justificativa. Havia uma razão para a sua conduta. E por isso nós vamos excluir a antijuridicidade. Os principais motivos, né, as razões previstas para que uma pessoa tenha a exclusão da antijuridicidade estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, que diz basicamente o seguinte, né, nós previmos como causas de exclusão da antijuridicidade o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Vamos ver cada uma desses elementos? Quando eu falo do estado de necessidade, quando uma pessoa ela pratica um fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, uma situação de desespero, realmente uma pessoa tentando salvar uma outra acaba vindo a cometer um crime. Então, vocês imaginem uma situação onde você vê que um perigo atual está se abatendo sobre uma família e para salvar aquela família, você acaba tendo que matar a pessoa que os está ameaçando. Você agiu em estado de necessidade. Por sua vez, o conceito de legítima defesa. A legítima defesa é considerada quando uma pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, ela repele uma agressão injusta, uma agressão atual ou iminente de uma pessoa que venha contra você mesmo, contra ela mesma ou contra uma outra pessoa. A legítima defesa, ela necessariamente, ela impõe que uma pessoa se utilize do que seja necessário para se defender. É um direito natural, digamos assim. Você tem o direito de defender a sua própria vida, você tem o direito de defender a sua integridade física e, é claro, se for o caso, de defender a integridade física de uma outra pessoa que esteja sendo ameaçada, que esteja sendo lesionada. Então, o que a gente tem que entender em relação à legítima defesa são as características em si descritas pela legislação. Usar dos meios moderados, tá certo? Para repelir uma agressão injusta. E esses meios moderados, eles têm que ser realmente necessários. Uma pessoa vem me atacar com uma faca, eu tenho que fazer realmente o que seja suficiente para simplesmente parar a agressão. Se eu consigo parar a agressão empurrando a pessoa e tirando a faca da mão dela, eu não preciso pegar uma arma para matá-la. Ou seja, se a pessoa já está contida, não há necessidade de você recorrer a outros meios para lesioná-la ou até mesmo para matá-la. Então, você utiliza simplesmente daquilo que for necessário para repelir a agressão, para parar a agressão. Uma vez parada a agressão, não há mais nada que se fazer. Qualquer excesso vai além da legítima defesa. Vamos entender agora o conceito de imputabilidade. O conceito de imputabilidade, assim como de antijuridicidade, de culpabilidade, a imputabilidade se refere à capacidade do agente de ser considerado culpado por aquele crime. Então, todos nós sabemos que os menores de 18 anos de idade, eles são penalmente inimputáveis. Eles não podem ser julgados de acordo com o que diz o Código Penal. Então, essas pessoas, elas geralmente ficam à mercê do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe lá as medidas socioeducativas que serão aplicadas a esses menores de 18 anos que vierem a cometer infrações, né? No caso deles, nós nem podemos chamar de crimes, são consideradas infrações. Da mesma maneira, não apenas os menores de idade, mas as pessoas, os considerados doentes mentais, né, de acordo com o grau da doença que os afligem, eles têm uma responsabilidade criminal excluída ou até mesmo reduzida, né, e podem ficar sujeitos a uma pena, que nesse caso pode ser até mesmo uma medida de segurança, ou seja, ficarem recolhidos a um ambulatório, a um hospital, cumprindo ali a medida em si. Outras modalidades que de alguma maneira ensejam a inimputabilidade em relação ao crime cometido por um determinado agente é o que nós chamamos de coação irresistível e obediência hierárquica. Então, a coação irresistível é aquele tipo de ação, né, motivada, ou que uma pessoa pratica um crime sendo coagida. Então, eu ameaço você para que você cometa um determinado crime. E essa ameaça é tão forte que ela é chamada de irresistível. A pessoa não tem como se negar a fazer. Então, imagine que uma determinada pessoa sequestre a filha de um
uma pessoa que pode cometer um crime, que um agente de banco, por exemplo, que pode abrir um cofre, e essa pessoa, sabendo que o seu filho está ali sequestrado, vai lá e abre o cofre. Ela cometeu um crime, sim, motivada por uma coação irresistível. Então, nesse caso, essa coação irresistível, ela isenta a pessoa da imputabilidade penal. A outra possibilidade é o que nós chamamos de obediência hierárquica. A pessoa ela se vê obrigada a cumprir uma ordem de um superior. E aí, nesse caso, quem é que vai ser punido? É a pessoa que foi o autor da ordem, ou seja, que deu a ordem para que o seu subordinado viesse a cometer esse crime. Outras possibilidades em relação à imputabilidade penal, à inimputabilidade ou imputabilidade penal, dizem respeito, por exemplo, à emoção e à paixão. O fato de você cometer um crime motivado pela emoção ou pela paixão não exclui a imputabilidade penal. Da mesma maneira, e aí com relação à embriaguez em si, ela também não, sendo voluntária ou sendo culposa, ela também não exclui a imputabilidade penal. Você ainda será processado e será sentenciado. Contudo, no caso da embriaguez, se a embriaguez for proveniente de uma causa alheia à vontade do agente, aí nesse caso eu posso ter a isenção ou a diminuição da pena. Então a pessoa tomou uma determinada bebida, mas ela não sabia que dentro da bebida havia algum tipo de substância que a tirou do seu estado normal e por isso ela veio a cometer o crime. Por fim, um dos últimos tópicos da apostila de vocês, da unidade 3, diz respeito à diferenciação entre crimes ou delitos e as contravenções. Quando nós falamos de crime, nós falamos dos elementos do crime em si. O crime, ele combina sempre uma pena de reclusão ou de detenção, uma pena que seja alternativa, uma pena de multa. Quando eu falo da contravenção, ela está equiparada ao crime, mas ela é considerada uma atuação ou uma conduta que causou um resultado que não é tão relevante, que não é tão perigoso, que não é tão importante como os resultados de um ato criminoso. E nesse caso eu vou ter uma pena de prisão simples ou de multa, ou de forma alternativa, ou até mesmo cumulativamente. No caso das contravenções, vocês podem até ver dentro da apostila de vocês alguns exemplos, como por exemplo, deixar em liberdade ou confiar a guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar a devida cautela um animal perigoso. Então você tem um pitbull na sua casa. É um animal que tem determinados instintos que são até considerados violentos. Você não cuida desse animal com devida cautela. Ele sai para o meio da rua e vem a morder uma criança, morder uma pessoa. Então, esse ato em si, você deixou em liberdade, ou até mesmo se você confia a guarda desse animal a uma outra pessoa, nesse caso você cometeu uma contravenção. Ou então perturbar o trabalho de uma pessoa, perturbar o sossego alheio, com gritaria, com algazarra, tudo isso é considerado contravenção. Os crimes, por sua vez, previsão no Código Penal, eles geralmente prevêem, como nós falamos anteriormente, a pena de reclusão, a pena de detenção. Então, são condutas mais graves. O resultado em si é um resultado muito mais perigoso, muito mais danoso à vítima do que necessariamente a contravenção. É claro que numa contravenção, imagine um pitbull sai do meio da rua e mata uma criança. A gente vai ter não uma contravenção em si, Mas quem cometeu o crime não foi a pessoa, foi o animal. Então, por isso nós falamos de contravenção. No caso dos crimes, nós temos aí o homicídio, o artigo 121, ou então a indução ao suicídio, quando você induz uma pessoa, quando você orienta uma pessoa, guia ou até mesmo ajuda uma pessoa a concretizar o suicídio. Esse caso também é uma conduta considerada crime. Em relação ao concurso formal de crimes, é quando necessariamente uma pessoa, não mais apenas com duas ações, mas com uma única ação, ela comete dois crimes. Então, um ótimo exemplo, imagine que Pedro agrediu Paulo, mas ao agredir o Paulo, ele também agrediu a Luciana. Então, nesse caso, através de uma só ação, ele acabou agredindo duas pessoas. Nesse caso específico, eu vou falar de concurso formal de crimes. Em relação ao crime continuado, um dos últimos tópicos da unidade 3, nós temos o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou de uma omissão, ele pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Pelas condições do tempo, do lugar, da maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes, devem os subsequentes, ou seja, os crimes posteriores, serem considerados como uma continuação do primeiro.
E aí um ótimo exemplo, imagine que 2 agentes acabam de roubar um veículo, saindo dentro do veículo em direção a uma agência bancária, onde eles efetuam mais roubos contra os clientes presentes no banco. Então, nesse caso, eu tenho aí uma continuação de um ato criminoso, a continuação de um crime. Eles roubaram o bem, com esse bem se utilizaram para a prática de mais roubos, a prática de mais um ato criminoso. Então, eu tenho aí muito bem configurado a ideia de crime continuado. Bem, alunos, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado essa aula de revisão e espero que vocês se deem muito bem na prova. Um grande abraço e até mais.